Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio da série Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu trago situações, exemplos, código do mundo real, que às vezes parece que não é muito testável, parece que um teste está meio esquisito ali, e eu trago soluções para compartilhar com vocês, coisas que você pode fazer, que você pode aplicar no seu dia a dia, para deixar seu código mais testável, para deixar o seu teste um pouquinho melhor, com uma qualidade melhor. Lembrando que esse quadro é interativo, então se você quiser mandar o seu código para mim, caso você tenha uma dúvida, algum código que você não sabe como testa, se você não sabe se o teste está bom, se ele precisa melhorar, onde você pode melhorar, manda esse código para mim, vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo e aí eu faço análise e gravo um episódio aqui para vocês. O episódio de hoje foi gravado com a ajuda do Juliano Silva. Ele entrou em contato comigo e me mandou um código para eu fazer uma análise. Eu vou ler um trecho do e-mail que ele me mandou, só para a gente colocar o contexto da dúvida e o que ele queria que eu analisasse. Ele escreveu aqui, ó, eu criei esse código utilizando Go. E aí já é um pequeno problema, né? Não sou um especialista em Go. E está estruturado de acordo com a Clean Architecture. Isso é legal, bem bacana. A dúvida seria mais sobre a efetividade dos testes, se esses testes estão bons, né? Pois, por mais que tenha um pouco de experiência, ainda surge aquela dúvida. Será que eu estou fazendo só um teste viciado? Eu sempre tento ir pelo caminho mais difícil dos testes, testando cenários de falhas e tal. Mas parece muito repetido em outros projetos, parece que as coisas saem iguais, né? Talvez seja porque eu fico tão acostumado que já começo fazendo sempre as mesmas validações. Então ele me mandou o link do repositório dele no GitHub. É um código em Go, então me perdoem se eu cometer algum deslize aqui, não sou um especialista em Go, né? Mas ele pediu para fazer essa análise porque ele está em dúvida sobre a efetividade dos testes. Eu já fiz uma análise prévia, né, em cima desse código. Vamos dar uma olhada aqui nos pontos que eu encontrei. Então, para começar aqui, ó, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou te falar aqui que vai te ajudar, que você pode colocar em prática aí no seu dia a dia também. O primeiro ponto é que você vai ver que os conceitos que eu mostro aqui no canal, eles independem da linguagem. Eu falo bastante sobre isso, quer dizer, eu não sei se eu falo o suficiente sobre isso, né? Mas a minha especialidade é C Sharp. Eu não vou ficar te mostrando exemplo de outras linguagens aqui. Eu já trabalhei com outras linguagens, mexo com outras linguagens inclusive, mas a minha grande expertise é C Sharp, é a linguagem que eu mais gosto de trabalhar também. Então, naturalmente, eu vou acabar trazendo sempre exemplos de C Sharp. Mas a maioria dos conceitos, a grande maioria dos conceitos aqui, que eu mostro aqui no canal, você pode aplicar em outras linguagens, porque são independentes. O caso é que, obviamente, cada linguagem vai resolver as coisas do seu jeito, vai usar os seus próprios frameworks, seus próprios recursos. Então, vai ter, obviamente, algumas diferenças. O legal é que eu sempre tento direcionar vocês para entender os conceitos das coisas que eu explico. Porque se você entender o conceito, você consegue migrar isso para uma outra linguagem. Obviamente, é mais fácil usar C Sharp aqui, porque você vai ver o exemplo pronto. Mas, se você entender o conceito, você pode transpor ele em outra linguagem. Uma outra coisa que eu quero que você veja aqui é que a parte técnica ela é muito mais fácil de resolver do que a parte conceitual. Entender o conceito das coisas é mais difícil. Muitas vezes a gente usa os recursos da linguagem sem entender direito por que está usando. Essa é a grande diferença para você poder transpor isso para outras linguagens. E a parte técnica ela é bem mais fácil de resolver do que as outras. Na parte técnica, você faz uma pesquisa superficial na internet, você vai achar um monte de exemplo. Não que você copie e cole toda vez que você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que entender, você tem que ler com atenção, tá? Aprender de fato, né? Mas é mais fácil de resolver. A parte conceitual é mais difícil. Você vai ter dificuldade de pesquisar, você vai ter dificuldade com uma série de coisas. Então eu quero que essa diferença ela fique bem clara aqui com esse episódio. E o último ponto é para a gente valorizar mais o conhecimento básico. Eu venho batendo nessa tecla aí nos últimos vídeos, né? O conhecimento básico ele tem um valor muito grande e a gente às vezes não dá o devido valor a ele. Né? A gente acha que mas isso aqui é basiquinho, eu sei fazer e tá tudo bem.
Às vezes você não sabe, às vezes o conhecimento de base, ele tá meio confuso na sua cabeça e você tá se enrolando com as coisas do dia a dia por causa disso. E muitos devs acham que é por causa da linguagem, ah, porque saiu um recurso novo, ah, porque eu não sei mexer com esse componente, ah, porque eu não sei. É, dá uma investigada aí se isso está acontecendo com você agora, que eu acredito que 80% dos casos aí é que está faltando um pouco de base. Às vezes até falta conhecimento técnico, né? Mas como você não tem o conhecimento básico da coisa, você não entende como as coisas funcionam, não consegue nem pesquisar. Então, esse é o segundo, o último ponto que eu quero que você aprenda aí com esse vídeo. Vou mostrar um pouco do código aqui para ficar um pouco mais claro. Só para deixar um negócio bem claro desde o início, não sou especialista em Go. Então eu estou fazendo uma análise aqui. Eu já tinha visto alguns códigos em Go, mas esse aqui deve ser o terceiro ou quarto contato que eu tive com a linguagem. Então, se eu falei alguma bobagem, vocês me desculpem. Eu realmente não sou especialista, não fiz algumas pesquisas aqui para fazer essa análise, até para entender o contexto do código do Juliano, mas não sou especialista, então talvez eu fale alguma bobagem aí, tá bom? Mas se peguem aos conceitos, que eu acho que isso vai ficar mais claro agora. O código dele é esse aqui, ó. Ele me mandou o repositório dele aqui no GitHub. Vamos acessar esse fonte aqui direto no browser mesmo. Caso você não saiba, caso você nunca tenha mexido com isso, se você está no GitHub, se você apertar o ponto aqui, ele vai abrir o Visual Studio Code. Se você tiver que fazer alguma coisa muito, muito pesada, talvez você tenha alguns problemas. Mas ele funciona muito bem, eu já testei várias vezes aqui. Então, diquinha extra aí, caso você precise fazer uma edição rápida ou se você só quiser codar de qualquer lugar que você esteja. Esse aqui é o código dele. De novo, lembrando que é Go. Go tem uma diferença com o C Sharp. O Go é um paradigma funcional. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada em paradigma funcional, mas explicando resumidamente, as coisas no paradigma funcional elas se organizam em volta de funções. Que é uma estrutura muito diferente da orientação a objeto, que se organiza em volta de classes e objetos, né? Então são coisas bem diferentes. Vamos dar uma olhada aqui de forma geral, né? Esse código dele aqui, ó, ele começa aqui no main.go, que é a função de entrada, igual a main que você tem lá no .NET. E aí ele vai instanciando as coisas aqui, ó, ele starta as rotas para montar uma API, né? Então ele está fazendo só a configuração da API. Ele disse que montou uma estrutura baseada em Clean Architecture. Não vou entrar no mérito aqui se está baseado ou não está. Mas dá para ver até pela nomenclatura aqui, né? Ele usou um pouco de DDD e um pouco de Clean Architecture. E aqui, como eu disse, ele vai criando, o negócio é baseado em funções, né? Então ele tem aqui um módulo, que é o getAccount, e vai criando esses types aqui, né? É mais ou menos o conceito de classe, mas não é classe, não, é diferente. Dá uma pesquisada aí se você tiver dúvidas, aí você vai ver. E ele tem aqui a declaração das funções, né? Então ele tem aqui um new get account para criar, tá meio que simulando aqui uma orientação a objeto, né? Um construtor new. E ele tem aqui uma execução, que é um execute aqui, que é executar o fluxo. Está executando o use case, no caso, que é obter a conta, né? Get account, para o português. Tem gente que prefere codar em inglês, tem gente que prefere codar em português. Eu gosto mais de codar em português porque eu acho que é mais fácil de entender. Também depende da empresa, né? Tem empresa que exige que você faça as coisas em inglês. Nesse caso aqui, ele até mencionou, esqueci de falar aqui no começo, ele mencionou que isso aqui é um exercício que ele pegou provavelmente num curso de Go que ele fez, e ele pediu para dar essa analisada aqui. Então, esse aqui não é um sistema que está em produção, né? Só para deixar claro. Bom, aqui ele tem um método execute que vai dar um find aqui no repositório, né? Aqui tem algumas diferenças com a orientação a objeto. Ele faz um tratamento de erros baseado numa parada chamada, vou usar o inglês aqui porque é o nome das coisas, mas provavelmente vai dar uma enrolada aqui. Mas ele usa aqui uma orientação chamada Railway Oriented Programming. Eu já tinha ouvido falar disso, já
estudei um pouquinho, muito interessante. É um approach da programação funcional para fazer tratamento de erros. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que acho que é mais fácil, não vou entrar no meta, até porque eu não sou especialista na parada também. Mas eu já vi que foi um cara chamado Scott Vlaskin, alguma coisa, não sei pronunciar o nome dele. Acredito que foi ele que mencionou isso a primeira vez. É bem interessante a forma como ele trata o erro, né? Ele vai na linha de que seu código ele tem sempre duas linhas para seguir, como se fosse um trilho de trem, né? Por isso Railway. E aí ele vai sempre na linha verde, se acontece um erro, ele sai pela linha vermelha e todo o seu caminho volta pela linha vermelha, que seria o erro. Se ele seguir o caminho feliz, né, onde tudo funciona, ele fica no caminho verde ali e termina a execução pelo caminho verde. Acredito eu que essa implementação que o Juliano fez aqui é baseada na Railway Oriented Programming, até porque paradigma funcional vai tratar os erros desse jeito. É diferente, por exemplo, de você estourar uma exception dentro do seu código, não é um tratamento diferente. Também não vou entrar no mérito se isso é melhor ou se é pior, beleza? Mas está aqui, então se o repositório retornar um nulo, ele devolve aqui account not found. E aqui ele tem alguns outros tratamentos, ele vai buscar aqui a lista de transações, tem umas paradas aqui da conta. Acredito que alguma coisa sobre crédito e débito aqui, conta corrente, movimentação de conta. Deve ser alguma coisa desse tipo aí. Se a gente olhar aqui, então, ele usa o repository que ele injetou aqui no construtor. Né? Esse repositório deve estar aqui, ó. Account Repository Database, e aqui ele faz a conexão com o banco, né? Starta, recebe o banco aqui como referência e executa as queries. Né? Imagino que essa configuração ele fez aqui na main para startar aqui, ó. Tá aqui mesmo, né? Ele pega aqui o endereço do Postgres, connection string, starta a conexão do banco. E aí ele faz os tratamentos aqui, mesma coisa. Tem esses ifs aqui de tratamento de erro, e aí depois ele faz o preenchimento de alguns campos aqui, no caso as transações da conta. Né? Essencialmente isso. Eu vi aqui que também tem um outro cara aqui que são as transferências, né, que deve ser para fazer a movimentação. É a mesma coisa, tem aqui um find, tem outro find aqui da conta, né, tem alguns métodos aqui, e no final ele preenche e obtém coisas ou movimenta as coisas. Né? É um código bem simples, parece bem interessante, assim, até porque é um exercício, né? Não pode ser muito complicado, senão a gente não entende. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz a análise desse código, eu já deixei anotados os pontos aqui, mas eu separei aqui em dois pontos distintos, né, dentro da minha análise aqui. Eu separei esse cara aqui em efetividade dos testes, que eu acho que era a dúvida principal do Juliano, e integração com classes falsas. Isso me chamou a atenção. Né? Tem alguns types de repositório aqui que ele criou para armazenar coisas em memória. Não para armazenar, né? Mas para tratar o repositório em memória. Pelo que eu entendi desse código aqui, são esses caras aqui, na Account Repository Memory. Ele criou esses caras aqui como classes fake. Classes fake no conceito aqui do teste de unidade, ou no teste de software no geral, são classes que a gente cria que são mais ou menos parecidos com os mocks. Então a gente cria uma classe falsa para substituir a sua classe original. O mock, ele tem... Eu falo que ele é muito parecido porque o mock, ele faz exatamente isso, é um substituto, só que o mock, ele é programável, né? A gente tem que... ele cria uma estrutura diferente, baseada geralmente na interface. Se for uma linguagem tipo Java, por exemplo, que aceita sem alterar os modificadores lá, você consegue gerar um mock de uma classe comum também. Só que... o mock ele fica restrito a um objeto de runtime, né? Então eu não consigo criar um objeto mock fora do runtime, né? Ele vai instanciar, vai gerar esse objeto dinamicamente e eu preciso preencher os comportamentos que eu quero nele também em runtime. Durante a execução dos meus testes eu preciso fazer a criação desses comportamentos. O fake
ou classe falsa em português, ele tem essa diferença, ele não vai em runtime. O fake você cria ele antes, em tempo de desenvolvimento, né? Development time. Você vai criar uma classe para ser substituída. Quando você for fazer o seu teste, ao invés de passar a classe original, você passa o seu fake. É uma técnica para fazer testes também. Tem vários cenários onde você pode aplicar isso. Com C Sharp e orientação a objeto é mais difícil ter essa necessidade. Eu já tive que criar, mas são raras exceções. Na maioria das vezes os mocks te atendem. Eu não sei se aqui o Go não deu essa oportunidade de mock para o Juliano. Fiz uma pesquisa também sobre isso. Existem técnicas de mock que você pode usar no Go. Vou deixar o link aí embaixo também na descrição do vídeo, caso você tenha essa curiosidade. Mas, de novo, não sou especialista, não vou ficar metendo BD. Só fiz uma pesquisa e vou deixar o link aí para vocês. Então, eu separei essa análise em 2 pontos. Então, o primeiro ponto aqui é que eu quero apontar ele como um problema desse código do Juliano. Por que usar esses types em memória, fakes, classes fakes dentro do seu código, são um problema? É um pouco perigoso você criar fakes de repositório em testes de integração. Quando a gente cria um mock, a gente está pensando em substituir coisas. Então isso aqui eu estou trocando esse comportamento e ele não vai passar por aquela classe. Quando a gente cria um fake, a gente está criando uma classe nova. Então ele, às vezes, eu acho que ele passa a sensação de que a gente está integrando as coisas. Mas na verdade não está. Tanto o fake quanto o mock, eles têm a mesma aplicação técnica, né? Eles têm a mesma função. Eles vão substituir coisas do seu código. Então, ao invés de chamar o seu código original, ele vai chamar o fake. Nesse caso, então, quando você cria um teste de integração usando classes fake, o que você está fazendo ao invés de testar, e veja que isso depende também do objetivo do seu teste, ao invés de testar a integração aqui, que eu imagino que era o objetivo original, né? Testar a integração entre o caso de uso, que seria o getAccount, com o account repository aqui, ele não está fazendo esse teste, ele está testando uma outra classe, que não é account repository. Então, uma coisa do conceito básico que é muito importante que vocês entendam. Quando a gente faz um teste de unidade, a gente foca no código, na unidade que você está testando ali naquele momento. Então, no nosso caso, OP é um método. Aqui seria uma função. Então, o seu teste ele tem que focar na função. Isso lá no teste de unidade. Eu vou verificar aqui, por exemplo, se eu tivesse um teste de unidade aqui no getAccount.go, eu testaria as particularidades do execute como um teste de unidade. Então, o que passaria por teste aqui? Por exemplo, eu preciso testar se ele vai devolver esse erro aqui, ó. E eu preciso testar quando ele não devolve esse erro também. Então já são 2 casos de teste diferentes, né? São 2 testes de unidade diferentes. Qual que é o objetivo do meu teste de integração? Eu preciso saber se a comunicação entre o account repository e o execute aqui, ó, ele está correto. Se os parâmetros que eu envio de um lugar estão chegando no outro lugar. Eu estou fazendo um teste de contrato. Isso é o teste de integração. Já falei várias vezes, pode ser que você encontre aí outras definições sobre o que é um teste de integração, né? É relativo, tá bom? Mas aqui no canal, a definição que eu uso sempre é essa. Teste de unidade vai na unidade, teste de integração vai nos contratos, a comunicação entre os métodos, que são as unidades, ou as functions, no caso aqui de um paradigma funcional. Pensando dessa forma, não faz sentido que você use uma classe fake para fazer um teste de integração. Por quê? Porque essa integração aqui, ó, do execute com o find by ID não está sendo testada. Eu talvez teria que testar aqui, ó, se o parâmetro account ID que chega no execute é o mesmo que o find by ID recebe. Porque às vezes no seu código aqui você faz uma regra maluca aqui no meio da classe e não manda exatamente esse parâmetro. Você modifica ele, você adiciona ele, né? Você enriquece. Ou você troca, você pega esse valor, faz uma pesquisa e manda um outro valor.
É isso que você tem que testar no teste de integração. Pô, será que os contratos da classe, né? Será que os parâmetros que eu mando e que eu recebo de um lado para o outro, eles estão corretos? Eles estão se comunicando do jeito que eu queria? Se você não vai fazer esse teste, você está fazendo um teste de unidade e não um teste de integração. Por isso eu falei lá no começo que é importante você entender os conceitos, porque entender os conceitos faz você focar no teste do jeito correto. Então, se você quiser usar um fake aqui, você pode? Pode, mas não no teste de integração. Aqui, você pode usar o fake para fazer um teste de unidade. Então, se eu quero testar a unidade, testar exatamente o método execute, se ele está retornando esse erro, se ele está fazendo esse loop aqui para preencher as transações, é isso que eu vou testar. Mas como um teste de unidade. E aí, no teste de unidade, como eu estou focando no método, como eu estou focando na function, não importa o que o execute ou o que o find by id faz. Me importa só o que o execute faz. E se não importa o que o find by id faz, seja ele um fake ou seja ele um mock, dá na mesma. Então eu posso fazer esse teste livremente. Agora, se eu tivesse que fazer um teste de integração, como que eu faria esse teste? Eu poderia usar o fake? Nesse caso, não. Por quê? Porque dentro do repository, vamos pegar aqui o repository database, existe lógica, tá vendo? Ele tem tratamentos de erro também. Esse é um efeito colateral de você usar o Railway Oriented Programming. Eu não sei se tem um jeito de resolver isso de uma forma mais simples, mas veja que aqui, ó, por conta do desvio, para saber se deu erro, se não deu, toda hora ele fica testando o retorno do erro. Esse teste ele precisa acontecer aqui. Eu preciso testar se isso aqui retorna erro quando a minha chamada acoplada aqui ele gera erro também. Ele for um outro conceito importante dos tipos de teste, né? O teste de integração ele não substitui o teste de unidade. Você não pode trocar o teste de unidade pelo teste de integração. Quer dizer, não é que você não pode, tá? Eu falo às vezes não pode, não deve, mas você pode fazer o que você quiser, não tem problema. A única coisa que você tem que entender é o seguinte: os testes eles têm diferenças. Se você faz teste que deveria ser de unidade como um teste de integração, você está furando o conceito da coisa, né? Você está fazendo uma coisa e testando outra. E aí, isso gera confusão na cabeça dos devs, né? A gente acaba se confundindo e acha que é tudo a mesma coisa. E não é. Então, separe as coisas. Se você quer fazer um teste de unidade, testa como teste de unidade. Se você quer olhar o método, ver aqui o find by id, ele tem esses ifs, então eu vou testar eles aqui. Faz o teste nele. Se você for fazer um teste de integração, você precisa testar a comunicação, os contratos. Então, não é esse o foco do teste de integração. Dê a função certa para cada coisa que você utiliza, para cada recurso que você utiliza. Isso é muito importante para você entender. É um crime? Você vai dar problema se você fizer o teste desse jeito? Não. Seu teste vai funcionar. É só que ele não é um teste de integração. Ele não está testando como as classes se integram. E aí, talvez, seu teste aqui, o getAccountTest, ele quebre, mas não por causa da integração entre as classes, né? Talvez ele quebre por causa da unidade da função getAccount aqui. E simples assim, né? Essa é a grande diferença. Então, é por isso que você precisa tomar cuidado e entender os conceitos, né? Qual que é a diferença das coisas para poder aplicar a coisa certa no lugar certo. Um outro ponto que eu deixei anotado aqui só, que achei que é um problema também, né? O fake, ele retorna sempre o mesmo erro. Na prática, talvez não seja assim. Se a gente olhar aqui no código do Juliano, né? Esse não é o nosso código, que não é o meu código. Repository memory aqui, ó, ele retorna sempre account not found. Só que o repository database, que é o código original, ele tem dois tratamentos de erro aqui, ó, tá vendo? Então, aliás, tem três, né? Tem um aqui dentro do loop também. Então, pode ser que não retorne só o account not found. Na integração, talvez você pegue coisas diferentes. Então, esse é o ponto, né? Esse é um cuidado que você tem que ter também. Como ele não está testando a integração, o seu fake está focando num caso específico. Aí sim, talvez, seu teste pode ser viciado. Né? Account not found. Mas aqui, ó, claramente ele dá select na transactions. E se não encontrar transactions, ele também vai retornar account not found? Às vezes aqui
é um erro de conceito no código, tá? Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso. O teste ele vai ser direcionado pelo que o código faz. Né? Então, se o seu código ele vai retornar de um jeito, ou se você espera que ele retorne de um jeito, né? Talvez o problema esteja, e na prática ele não retorna, talvez o problema não esteja no seu teste, mas no desenho do seu código. Aqui pode ser o caso, né? Não é sempre que ele retorna count not found. Ele talvez aqui ele deveria retornar que transactions not found. Ou, não, tudo bem, aqui ele não vai retornar transactions not found. Mas que tipo de erro ele retorna? Ou, porque talvez pode retornar zero transaction, né? Tipo uma conta que não tem transações. Talvez seja válido. Mas que tipo de erro ele retorna aqui? Então, e esse teste não está acontecendo. Né? O nosso teste aqui, se a gente pegar, ó, ele vai testar sempre account not found aqui, ó. Então, teste not should get an account, né? Não deveria obter a conta se a conta não for encontrada. Beleza, mas e se a transação não for encontrada? Então, talvez esse aqui seja um teste para você fazer. Mas, de novo, aqui é um teste, você está tratando isso como um teste de integração, mas talvez isso aqui seja um teste de unidade para o repositório e não para o teste de integração. Agora vamos pensar aqui em como que a gente poderia resolver esses problemas que eu mencionei. Né? O que a gente poderia fazer aqui para dar uma melhorada? Eu já falei de algumas coisas, mas vamos focar nas anotações aqui para separar um pouco os assuntos. Né? Primeira coisa, os use cases eles deveriam ter teste de unidade. Tem que ter. De novo, né? Não é que tem que ter, mas assim, se você pensa em fazer um teste de qualidade, precisa testar unitariamente cada um dos seus use cases. Então, talvez um dos conceitos que o pessoal também confunde bastante, eu já vi, estou pensando agora aqui, tá? Tô viajando agora aqui. Porque eu já recebi essa pergunta algumas vezes. André, mas quando eu tenho uma classe de domínio, uma classe de negócio, ela é muito atômica, né? Então ela costuma funcionar sozinha. Ela pega os parâmetros dela mesma, os campos dela, e faz validações ali. É muito fácil fazer teste de unidade nessas classes. Mas como que eu faço teste de unidade nos fluxos, né? Nas classes de processo? As classes de use case, por exemplo, né? Que tem uma sequência, elas chamam várias coisas, chamam coisas de fora. Quando entra o mock na jogada, fica meio confuso. Será que eu não devia testar tudo junto? E aí o teste de integração é melhor do que ficar mocando? Porque se eu mocar aqui, o que eu vou testar? Né? Como que funciona? Não é que a gente tem que fazer teste de unidade ou teste de integração. É só, de novo, são coisas diferentes. E eles vão ter objetivos diferentes também. Então, quando você pensar teste de unidade, o teste de unidade ele é irrestrito. Você consegue fazer teste de unidade para qualquer código que você tenha no seu sistema. Qualquer código. Não é exatamente qualquer código, vamos deixar claro também. Né? Às vezes vão ter lugares que você talvez não consiga testar efetivamente. Por exemplo, a conexão com um banco de dados. E talvez tenha coisas que você não queira testar. Tipo, tem um código de controller. Minha controller só tem roteamento. Ela chama Flugo Use Case, por exemplo. Eu preciso fazer um teste nesse cara? Provavelmente não. Se ele só tem uma chamada, não faz nenhum tratamento, teste de unidade nele você não precisa fazer. E aí entraria talvez um teste de integração, talvez um teste funcional. E aí são coisas diferentes. Mas, de forma geral, ali 90 a 95% do código do seu sistema, ele pode passar por teste de unidade. O teste de integração, não. O teste de integração ele vai dar mais trabalho também. Então, quando você for fazer um teste de integração, você precisa focar em fluxo, em processo, em comunicação. E outra, geralmente você não precisa cobrir teste de integração em todas as integrações. Você pode ir só nos cenários mais críticos. Quanto mais você sobe na cadeia do teste de software, lá na base tem o teste de unidade, a tal da pirâmide dos testes, né? A teste de unidade, depois teste de integração, teste funcional, teste manual. Quanto mais você vai subindo na cadeia dos testes, menos capilaridade seu teste precisa ter. Você pode ir afunilando pelos casos mais críticos. Porque quanto mais você sobe a cadeia do teste, mais difícil fica de manter também. Então não adianta você querer testar um montão de coisa lá que não vai rolar. Você vai ter muito trabalho. E aí no final você vai parar de testar.
né? Então não foca em fazer. Por isso que eu falo que teste de integração, teste funcional, é mais difícil do que o teste de unidade. O teste de unidade ele tem mais granularidade. Você vai ter aí centenas, às vezes talvez até milhares de testes. Só que eles são muito atômicos, né? Eles refletem a quantidade de código que você tem no seu sistema. Se o seu sistema tem 100 mil linhas de código, você vai ter bastante linha de código de teste de unidade também. O caso é que cada ponto que você altera e que quebra um teste de unidade, você vai diretamente no teste e altera. O teste de integração, o teste funcional, às vezes ele quebra por outros motivos. Às vezes quebra porque você alterou uma classe aqui e como seu teste está longo, né, sua cadeia de teste está longa, você acabou tendo que fazer manutenção de uma coisa que nem precisava. Muitas vezes também não é incomum você ter teste de integração que testa coisas demais, né? Coisas desnecessárias. Mas por isso que é importante você entender o conceito do teste, né? Para que serve o teste? Para que você usa o teste de integração? Por que ele é diferente do teste funcional? E do teste de unidade também, né? Eles são diferentes. Então, eles são diferentes por motivos diferentes. Eles testam coisas diferentes. E aí você começa a entender para que você testa, por que eu testo. Se você não alterou a integração entre as classes, por que seu teste de integração quebra? São coisas que você precisa pensar. Às vezes pode acontecer, mas tem que ter um propósito, né? Tem que ter um motivo para aquilo acontecer. Então, por isso é bom você entender. Tenta não misturar as coisas, né? Se você misturar teste de integração com teste de unidade, vai dar ruim. Fluxos de negócio, fluxos de processo de negócio, eles geralmente têm teste de unidade também. Só que o teste dele é um pouco mais simples. Né? O teste de unidade vai testar um monte de regra aqui no domínio, por exemplo. Ele vai testar um monte de regra. O seu teste de fluxo de processo, ele só precisa testar a passagem do fluxo. Nesse caso aqui, eu preciso checar se ele está retornando os erros. E se, mais importante ainda, né? Se quando não dá erro, ele continua. Porque quem garante aqui que você não colocou um else aqui que faz outra coisa? Você precisa testar. Precisa ver se está preenchendo as transações, tá vendo? Então são testes possíveis para você fazer. Precisa ter? Relativo, mas eu faria. Né? Nesse caso aqui eu sempre faria teste de unidade. Fluxo de negócio e regra de negócio, é muito raro não ter teste. Eu acho que em quase 100% dos casos você vai ter que fazer teste de unidade para ele. Aí você quer fazer teste de integração ou não, é outra história. Como eu falei aqui, os ifs de checagem de erro eles precisam ser testados. Todos os ifs. Isso de novo, uma consequência de você usar esse esquema aí do Railway Oriented Programming. Né? Vai ter if em todo lugar. Em teoria, você deveria fazer esse teste. Né? Como eu já tinha mencionado aqui, né, que é perigoso você criar fakes de repositório em teste de integração. Não está testando o repositório. Né, não está testando a integração do use case com o repositório. Você está testando o fake. O fake é para teste de unidade, não é para teste de integração. Um outro ponto interessante aqui para ajudar. Né? Tenta isolar todos os tratamentos que você faz, que fazem parte da sua aplicação, dos tratamentos que você precisa fazer para se comunicar com a rede ou se comunicar com o disco. Por quê? Porque no momento de você fazer o teste de unidade, isso vai ficar mais claro. Tá lá dentro do básico, de novo. Conhecimento básico é o que mais tem valor aqui. Faz parte do S do Solid lá, o princípio da responsabilidade única. Uma classe, um módulo, ele só pode ser alterado por um motivo específico. Se você tem mais de um motivo para alterar, está errado. Comunicações de rede, comunicações com o disco, eles são muito específicos. E aí, se você fizer o seu código muito próximo da comunicação de rede, misturado com ele, ou com a comunicação com o disco, vai ficar difícil de testar. Porque na hora de criar o seu teste, você vai ter que escolher. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Ó. Se a gente pegar aqui o Account Repository, ou até o Transaction Repository, são muito parecidos. Né? Mas veja que ele faz, ele executa queries, né? Ele monta a query aqui. Ó. A montagem da query, ele talvez devia ter um teste aqui também. Talvez, tá? É minha opinião, pelo menos. Porque muitas vezes a gente concatena coisas, a gente faz montagens, tá vendo? Nesse caso aqui é muito simples, talvez também não testaria.
Mas às vezes você precisa montar a query, né? Não injetar parâmetro, que aí você está fazendo um erro, cometendo um erro ali de SQL injection. Mas às vezes você fala assim, ó, que se aparecer determinado campo, ou se ele tiver valor ou não tiver valor, eu vou colocar ele no where. Eu vou fazer um join, ou vou colocar ele no select aqui. Às vezes é um if que você vai colocar na montagem da query. E muitas vezes é muito comum isso. Os devs eles misturam tudo dentro do repositório. Se for uma coisa muito simples, não é um problema. Agora o problema aqui é o seguinte: eu precisaria testar aqui esse retorno. Porque se um dia alguém vier aqui tirar esse retorno aqui, o que, que vai acontecer com o meu código? Ele vai parar de funcionar. Então, em teoria, eu deveria fazer esse teste. Só que como que eu vou fazer esse teste se o dbQuery aqui ele está presente no meio do meu código aqui? Se o rows.close ele está aqui. Então são comandos, são métodos que ele executa, são funções no caso aqui, né? Que ele executa de um módulo de acesso a banco de dados. E esse módulo ele está muito mais perto do driver do banco, está muito mais perto do banco de dados em si, né? Da rede, do que do seu código. Então faz essa separação. Separa a responsabilidade do que é montar o seu código, esse loop aqui, por exemplo, daquilo que é executar os comandos no banco de dados, como é o db.query aqui, ó. Você pode ter um método que só executa queries, por exemplo, uma função, né? E aí você só interfaceia ela aqui. No caso da programação funcional, o mock aqui é um pouco diferente, né? Você precisa mandar uma função de mock aqui, né? É, deve ter algum esquema para fazer um mock de fato, mas é um pouco diferente. De qualquer forma, o princípio é o mesmo da injeção de dependência. A gente faz uma troca. Então, talvez aqui seja possível fazer essa troca. Não sei porque não sou especialista em Go. Mas como ele faz aqui um Return Transaction Repository Database aqui, né? De repente ele consegue fazer essa troca. Se puder, beleza, é tranquilo de fazer. Mas se não puder, esse acoplamento aqui com o banco é um problema. E aí, geralmente o pessoal faz isso. O pessoal opta por fazer um teste de integração porque não consegue fazer teste de unidade. Né? E esse problema não é que seu código é intestável. É porque você que está misturando as responsabilidades. Né? Então separa. E aí, quando você tiver tudo separado, fica mais fácil, fica mais simples de testar. Esse aí é o último ponto dessa primeira parte, né? Sobre a integração com classes falsas. Esse é um cuidado que você tem que ter. Geralmente gera mais problema do que solução. Né? Deixa para usar seus fakes e seus mocks quando você tiver fazendo teste de unidade ou quando você estiver bem pertinho da rede ou do I/O. Essa dica vale ouro aí. Se você seguir esse conceito aí, muitos dos problemas que você tem com teste de unidade, eu tenho certeza que eles vão se resolver. E aí, sobre a efetividade dos testes, ele perguntou também sobre efetividade. Eu achei os testes de domínio ok, acho que eles estão cobrindo boa parte das coisas que precisa aqui. Vamos abrir aqui só para a gente dar uma olhada rápida. Se o ID é requerido, aqui ele tem o método o módulo do account. Vou abrir por aqui que é mais fácil. Ele tem algumas funções de validação aqui, né? Ele criou uma factory, um método de factory, uma função de factory, né? E ele ativou validate. Eu gosto desse padrão também, de validar, só criar objetos válidos, né? É interessante. Só tem que tomar um certo cuidado aqui, porque aqui existe um acoplamento entre as duas funções, e aí você vai meio que testar um negócio que é integração, mas no final também é unidade. Isso aqui às vezes cruza as fronteiras, né, que eu falei dos tipos de teste. Tem que tomar um certo cuidado. Mas eu costumo fazer desse jeito também, não acho ruim não. Então ele tem algumas validações aqui, tem outros métodos. Os testes, pelo que eu observei aqui, eles passam por esses métodos. Eu acho que, assim, como ele até perguntou, falou, mas parece que eu testo sempre as mesmas coisas, assim, é meio esquisito. Códigos simples, eles tendem a ser muito parecidos, não tem o que fazer. Porque se o seu código não faz muita coisa, geralmente eles vão ser parecidos mesmo. Então, os testes, por consequência, também vão ficar parecidos. Quanto a isso, assim, não tem muito o que fazer. Isso você vê muito em exercício de curso,
em vídeo do YouTube. Por isso que às vezes eu gosto de trazer situações diferentes aqui para o canal, para vocês verem como é diferente. Né? Porque geralmente os códigos de curso de vídeo eles são muito simples. E eles acabam sendo parecidos, geram testes parecidos. Então é interessante trazer coisas diferentes para vocês verem cenários mais próximos do real. Mas, de novo, não estou criticando aqui quem traz exemplos simples. É porque tem que ser, senão você não vai entendendo, você está aprendendo. Então você precisa fazer com coisas simples mesmo. Agora, algumas coisas que eu observei aqui que eu acho que dá para melhorar. Evitar assets desnecessários. Né? Dentro do domínio, como eu falei lá naquela função de factor que cria uma conta, os domínios eles costumam ter acoplamentos que são inevitáveis. E aí é normal, beleza. O grande problema aqui é que às vezes você acaba repetindo o teste que não precisa. Então, esses caras aqui, ó, até deixa eu anotar aqui, ó, no error, tá vendo? Ele vai chamar o new account aqui e ele precisa que a conta seja criada sem erro. Mas veja que os setups, até usando o Visual Studio aqui, dá para ver, ó. Os setups eles são parecidos, ó. Aliás, eles são iguais, né? É o mesmo setup, é Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode inclusive jogar isso aqui para uma função externa para maximizar reaproveitamento. Agora, setups iguais, com asserts iguais, eles vão gerar testes que quebram por motivos iguais. E aí, por consequência, então, se você faz um assert desse tipo, você está fazendo um assert que é desnecessário. Você não precisa testar o no error aqui toda vez. Porque em algum momento você teve que testar aqui esse no error. Né? Lembra lá que o teste de unidade precisa focar em funções, em métodos, em um método, uma função. Então, se você manda um new account aqui que é inválido e ele vai retornar no error, em algum lugar você precisa ter esse teste feito. Eu não vi aqui se tem, acredito eu que não, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado. Mas, assim, o fato de criar uma conta com sucesso deveria ter um teste só para ele. Então, criei uma conta, no error, assert no error, um assert só, um setup só. Esse teste, se o new account quebrar, ele vai quebrar já. Então a gente já sabe e beleza. Agora, se toda vez você coloca o no error aqui, ó, se você mexer em alguma coisa no new account e toda vez você dá um assert no error, que estou imaginando aqui que ele vai verificar se teve erro ou não, esses 4 testes vão quebrar pelo mesmo motivo. Então é desnecessário você fazer esse teste várias vezes. Né? Tem que ter um teste que verifica se voltou certo e um teste para verificar se voltou errado. Os outros testes não precisam checar. Mas eu tenho que chamar o new account aqui. Beleza, não tem problema. Você só não precisa testar se retornou erro. Né? Pode ser que de repente, se você estoura uma exceção e aqui o teste quebra, pode ser, não tem problema. Mas aí é uma quebra indireta. Aí é uma consequência do seu código, você pode escolher fazer assim ou não. Aí é um problema seu que você vai ter que resolver no desenho do código. Mas o teste, o assert aqui, é desnecessário. Então não precisa fazer vários asserts iguais. Lembra bem dessa frase que ela é bem... vai te ajudar bastante em várias situações. Asserts iguais, com setups iguais, vão quebrar por motivos iguais. Então, se isso acontecer no seu conjunto de testes aí, com certeza é porque você está fazendo testes desnecessários, não precisa fazer. Separa esse teste, um teste só, e já resolve todo o seu problema. Um outro ponto que eu vi também para melhorar, o nome dos testes deve identificar o método testado. Eu achei um pouco esquisito isso aqui, ó. O test should create a new account and credit. Vamos olhar aqui, ó. Ele faz um teste em cima do get balance. Eu estava procurando aqui quem testava o get balance. E tá aqui com o mesmo nome, né? Ele está falando aqui, eu deveria criar uma nova conta. Esse teste aqui ele está com um nome esquisito. O teste ele precisa direcionar para aquilo que ele testa. Então, de novo, separar. Se você separar aqui a criação da conta dos outros testes, isso fica mais natural. A criação da conta é uma coisa, você vai testar. Should create a new account. Beleza. Get balance aqui, ó, deveria ter crédito, alguma coisa assim, né? É isso que você vai testar com o get balance.
Ou deveria ter débito, tá vendo? Mas o nome, todos os métodos aqui, eles têm should create a new account, ou not should create. Será que todos os métodos de teste deveriam ter esse nome? Porque quais deles testam criar uma nova conta, e especificamente, né, criar a nova conta, e quais deles testam outras coisas que envolvem a criação de uma nova conta? Então, o teste ele precisa te direcionar, o nome do teste, né, precisa direcionar para aquilo que você faz, senão fica difícil de entender. O teste é quase como uma documentação de como usa o seu código, né, de como usa o seu módulo, de como usa a sua classe. Então, se você não direciona essa documentação para o nome certo, fica difícil encontrar as coisas. Para eu achar o teste do getBalance, eu tive que dar um find aqui. E aí eu vi que estava testando aqui nesse mesmo módulo de teste. Mas o nome não ajuda, né? Should create a new account and debit. Não é and debit. Ou ele cria nova conta, ou ele verifica se tem débito. Então são coisas diferentes. Há quem diga que uma boa prática para o seu teste, e para você ver se você está fazendo ela certo demais, é se você usa muito and ou or, ou e ou. Né? Deveria fazer isso e isso. Deveria fazer isso ou isso. É um indicador, sim. Se você tem muito e ou, provavelmente você está fazendo teste demais aqui. Às vezes sim, às vezes não, mas é um indicador. É uma coisa para você olhar, observar e ver se realmente não está fazendo coisas demais. Então, é isso que eu tinha para trazer aqui, indo já para a nossa conclusão. Primeiramente, queria agradecer o Juliano por enviar seu código. Um exercício muito bacana que ele fez aí. Muito bacana da sua parte também de mandar esse código para eu fazer a análise. Acho que o teste tá bom, sim. Ele só precisa de alguns ajustes, inclusive sobre a efetividade que você perguntou, né? Acho que dá para melhorar. Às vezes a efetividade não é só testar as coisas direito, é deixar o seu teste claro, né? Deixar ele bom para outros seres humanos mexerem neles. Né, dentro do seu código lá. Entender por que quebrou, entender por que a sua função faz as coisas do jeito que ela faz. Um código de qualidade, né, ele é aquele código que outras pessoas conseguem mexer também, conseguem entender. E o teste de unidade ele vai te ajudar com isso. Teste de integração também, teste funcional. Né, mas principalmente o teste de unidade ele vai te ajudar muito com isso. A entender, ajudar outras pessoas a entenderem. Algumas coisas que eu anotei aqui para deixar para vocês pensarem aí. Com uma boa base, você vai criar bons testes. Se você não tiver uma boa base de conhecimento, é difícil criar bons testes. Eu não estou falando uma boa base que você tem que ser um gênio e estudar um monte de coisa. É o básico mesmo. Sempre o básico. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente peca no básico. A gente erra nas coisas mais idiotas que tem. Principalmente Solid. O S, em especial, né? O princípio de responsabilidade única. Tem que fazer só uma coisa. Né? A gente fala, a gente acha que entende, mas na hora de fazer a gente não faz. Conceitos são mais importantes do que a parte técnica. Veja aqui que eu tenho o conceito do teste muito firme na minha cabeça. E mesmo quando eu pego uma linguagem igual ao Go, que é funcional, outro paradigma, é um jeito diferente de pensar, eu consigo aplicar esses mesmos conceitos em cima desse código. Mas a implementação é importante? É importante. Mas é mais fácil de ver. Eu pesquiso na internet rapidão, eu acho um jeito de fazer. Você só precisa entender o conceito. A parte técnica, eu tenho certeza que você arrebenta. E se você não arrebenta hoje ainda, um dia você vai arrebentar. Você vai ver que não é tão difícil assim. Uma vez que você pula a barreira da linguagem de programação, né, aprender a programar, fica fácil aprender outra linguagem. Né? Então, a parte técnica realmente é um pouco mais simples. Conceitual é mais difícil, você tem que pensar, né? Você precisa assimilar, não é só sair vomitando código. Né? Então, tenta focar seu estudo um pouquinho mais nisso, na parte conceitual. E a última coisa, muito importante, e que eu acho que vai fazer bastante diferença aí no seu dia a dia. Eu não mencionei isso antes porque eu não tive acesso ao requisito. Ele até me mandou um link, eu acho que era o requisito desse exercício, mas eu não consegui acessar porque não tem acesso na plataforma. Você sempre deve testar os requisitos e não o código. Na maioria das vezes os devs eles focam em fazer teste em cima do código. Porque eu tenho que pegar esse fonte aqui e testar. E porque eu tenho que testar esse if, eu tenho que testar esse loop, eu tenho que fazer teste. Eu sei, até deixei aí. Há controvérsia sobre isso. Em alguns momentos, talvez você precise fazer um teste de código de fato.
olhar para o código, dar uma sapeada ali, ver o que, que vai, o que, que não vai, se passa por esse if, se não passa. Mas depende do foco do teste. Se você está fazendo um teste de cobertura, que é uma intenção diferente de fazer teste de unidade, talvez você sim tenha que fazer um if. Estou dando manutenção no legado. Eu não sei exatamente como o legado funciona ainda. Você vai focar em teste de cobertura. E aí o teste de cobertura vai te trazer entendimento sobre o código. Né? Entender o que o código faz. Mas geralmente a mão tem que ser ao contrário. A menos que você só mexa com legado. Mas se você está fazendo uma coisa nova, se você está mexendo, alterando uma funcionalidade que existe, você precisa fazer. Você precisa não. Você deveria fazer, eu recomendo que você faça sempre ao contrário. Entende primeiro o seu requisito e testa o requisito. O que o seu código deve fazer? Não pergunta para o código o que ele tem que fazer. Porque isso vai dar errado. Você vai seguir sempre pelo caminho feliz. Depois o pessoal fala, mas eu sempre faço teste viciado. E você faz teste viciado porque você está olhando para o código. E o código vai te direcionar para o que é o caminho feliz, o certo ali do código. Sacou? Essa é a grande diferença. Então, foca em testar requisito. O que tem que fazer? O que seu cliente precisa? É isso que importa. Testar código, deixa para focar em testar código quando você já estiver proficiente em teste. Quando você já tiver a manha, agora já entendi, já sei como faz, né? Aí você vai testar código. Porque na sua cabeça você vai ter o foco no entendimento do requisito. Fazer com que o código atenda a necessidade do seu cliente. É por isso que gera bug. Porque a gente programa de um jeito que a gente não está nem aí se o cliente precisa daquilo ou não. E não estou falando que, mas é porque eu preciso gravar no banco. Não, os casos que não aparecem no seu requisito, geralmente são os que dão mais problema. Mas quando não existe um registro X no banco, se não achar o cliente no banco, eu tenho que retornar uma mensagem. O cliente não está cadastrado. Se você fura esse teste, ele vai chamar o banco lá, vai dar um not found lá no banco, vai retornar 0 linhas e vai dar pau no seu sistema. Você vai acessar lá index 0 ou first, ou sei lá o que, você vai tentar pegar lá, não vem nada, vem vazio. Ou tinha que preencher um campo lá, não preenche nada. Isso é bug. Mas isso acontece porque você não pensou em testar o requisito. Você pensou em testar código. No código não estava escrito que era para ver se retornou o registro ou não. Por isso seu código, seu teste vicia, seu teste não é bom, o seu código não é bom, ele gera bugs. Então, foca sempre em testar requisitos. Quando vier na sua mente fazer teste de unidade, testa requisito. Teste de código não existe. Você precisa testar o que seu cliente precisa. Se você está testando código, você está testando aquilo que você imagina que precisa e não o que o seu cliente precisa. Tem uma grande diferença. Quando você tiver já com o teste na cabeça, vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo e aí você vai conseguir, esse pensamento vai vir automaticamente. Aí você pode pensar sim, fazer teste de cobertura, fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente. De novo, masteriza o básico do teste de testar requisito. Masteriza o básico, que aí todo o resto vem junto e vai ficar mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Juliano, se você tiver alguma dúvida, ou se vocês aí também estão vendo o vídeo, tiverem outras dúvidas, acharem que eu falei bobagem aí também em algum ponto do vídeo, deixa um comentário aí aqui no vídeo, me fala aí o que você achou, se você acha que podia falar outra coisa, se tem alguma melhoria que você achou que não tem nada a ver. Se você gostou, deixa o joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.